muita luminosidade aqui? Não, estava. Não, até porque temos isto, a luz até está fixe. E vem luz da rua e assim. E isto vê-se? Vê-se, mas. Não, vê-se tipo o que está escrito. Mas Não, podes pôr, não É queres? porque esta capa não é grande coisa, ela não vai Espera aí. Mas senão também arranjamos qualquer coisa por baixo e esconde-se. Fica escondida. Ok. Não se vê. Compra a propósito. Ai, agora estou nervosa. Sejam bem-vindos ao De Jovens para Jovens, eu sou a Sofia Silva e tenho muito gosto de estar na presença de Ricardo Carlos, de 28 anos, deputado da Assembleia da República pelo Partido Social Democrata. Olá Ricardo, como estás? Olá Sofia, tudo bem? E tu, também? Está tudo bem. Desde já agradeço a tua presença e muito obrigada. Vamos começar, se calhar, por falar do teu percurso na política. Com que idade começaste? Por onde começaste? Olha, eu comecei com cerca de 14, 15 anos na JST, em que houve uma militante de Tomar, a Beatriz Schulz, que depois na altura ainda chegou a ser vereadora, talvez durante 3 anos, no mandato de 2013, e que veio ter comigo, num contexto completamente fora da política, me convidou, me incentivou. Ela na altura ia ser presidente da JST de Tomar, isto aconteceu tudo em Tomar. E ela incentivou-me, convidou-me: Ricardo, não queres vir? Eu na altura nem percebi muito bem o contexto, apesar de sempre gostar de política, e aí começou o meu envolvimento. Mas, por exemplo, eu quando tinha cerca de 9, 10 anos ia assistir às Assembleias Municipais, sozinho. Na altura o meu professor primário fazia parte da Assembleia Municipal, curiosamente pelo Bloco de Esquerda, e acabei, pronto, por ter esse gosto, mas depois talvez me tenha afastado um bocadinho. Na altura, quando a Beatriz me convidou, eu decidi aceitar. Pronto, e a partir daí comecei a participar, a envolver um bocadinho mais naquilo que ia acontecendo, neste caso na JST em Tomar. Ok, eu tinha aqui exatamente uma pergunta referente ao papel da JSD na tua vida, mas já percebemos que teve um papel muito importante. É assim, eu não diria que teve um papel muito importante, teve um papel relevante, talvez. Teve um papel relevante no sentido de talvez tenha sido um meio, uma forma de começar a ter intervenção pública e política em Tomar. Lá está, desde os 14, 15 anos, mas onde depois tive a oportunidade. Eu costumo brincar às vezes com alguns colegas da JSD, até noutros sítios do país, que devo já ter batido o recorde numa conselhia, porque eu fui ser vice-presidente da conselhia, fui segundo, fui primeiro, fui secretário-geral, fui presidente de mesa, fui secretário de mesa, fui vice-presidente de mesa. E agora acho que ainda sou secretário de mesa ou vice-presidente, ou uma coisa do género. Ou seja, tive as mais variadas funções na conselhia, inclusive já cheguei ainda a fazer parte da Conselhia da Jota, como é o caso, e a fazer parte da Comissão Política do PSD também, o que talvez até não seja muito correto e talvez exista algum conflito de interesses, mas pronto, às vezes temos que nos ajustar. Pronto, e depois, naturalmente, a JSD depois também ao nível distrital, em que durante vários anos fiz parte das comissões políticas distritais, tendo sido presidente da JSD Distrital de Santarém, tendo sido ainda antes disso presidente da mesa, também uma coisa estranha ser primeiro presidente de mesa e depois presidente da distrital, e que agora hoje sou secretário da mesa da JSD Distrital. Portanto, a JSD foi também uma plataforma de liberdade, uma plataforma para discutir política, para discutir Tomar, para discutir o distrito, para discutir os problemas, que foi importante, sim. Foi e é, que eu ainda faço parte da JSD. Existem muitos jovens nas Jotas e mesmo como militantes. Como é que tu te conseguiste destacar destes jovens para conseguir chegar onde estás hoje? Bem, assim, eu geralmente, não é eu não, exato, eu geralmente tenho uma forma de me comportar e talvez uma forma de trabalhar um bocadinho diferente da maioria das pessoas. Uma razão muito simples. Eu não tenho muito hábito, nem gosto muito de ir atrás daquilo que é normal e de ir atrás de um pensamento mais comum, talvez. Tento pensar diferente, tento ser um bocadinho mais arrojado na forma como penso, e sempre tentei atacar os problemas. E isso significa muitas vezes não ter medo de dizer aquilo que as pessoas têm algum receio de dizer, ou porque alguém pode ficar
menos agradado. Isto não é só na política, na vida, no trabalho, em todo lado. E eu tento sempre expressar, dentro dos limites da razoabilidade, naturalmente, aquilo que penso e aquilo que acho que é relevante. E eu acho que isso, a par do trabalho, que efetivamente tem que se trabalhar, não vale a pena achar quer dizer, pode haver honrosas exceções, não é? Pessoas que sem trabalhar conseguem alcançar este tipo de metas, mas com muito trabalho, com muita luta pela comunidade, com muito trabalho junto da comunidade, junto também naturalmente da JST e do próprio PST, acho que essas duas coisas permitiram que hoje acontecesse este acaso, que é um acaso, não é nenhum plano, não é conversão de nenhum plano, de estar hoje na Assembleia da República enquanto deputado, o que me honra muito, principalmente, naturalmente, como eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, que é o meu círculo, mas mais do que tudo, estando a representar o Conselho de Tomar. Ok. Como foi ser deputado da Assembleia de Freguesia de Municípios e, mais recentemente, diretor de campanha de uma eleição autárquica que aconteceu em Tomar? Exatamente. Bem, eu fui vogal da Assembleia de Freguesia de São João Batista de Meio dos Olivais, na altura em substituição, mas acabei por ir a muitas das reuniões e acho que é uma forma ótima de se entrar na vida autárquica e começar pela freguesia. Claro, é uma freguesia grande, estamos a falar da segunda maior freguesia do distrito de Santarém, mas onde foi muito interessante, ali na oposição, e tendo como presidente de junta um senhor que está envolvido nas autarquias há mais de 40 anos, e que na altura já era presidente de junta há 8 anos, se eu não estou enganado, há 8 anos, e foi um desafio muito, muito interessante. Para conhecer os documentos, para estudar um orçamento da freguesia, para estudar as grandes opções do plano, para perceber quais é que são as dificuldades, para questionar. Esse foi um bom ponto de partida e na altura, porque eu tinha feito parte da lista do Tiago Carrão, hoje Presidente de Câmara, do Tiago Carrão à Junta de Freguesia, que ele com 29, 30, 31, já não sei exatamente quantos, talvez 29, foi candidato à Junta de Freguesia. Depois, no mandato a seguir, portanto no mandato de 2021, aquele que terminou agora mesmo, fiz parte da lista da Assembleia Municipal como efetivo, onde também acho que foi uma grande escola e também próximo de algumas pessoas com muita experiência, como é o caso do João Tenreiro, hoje Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, onde foi possível aprender muito com ele, sem dúvida nenhuma, mas também com outras pessoas, António Lourenço dos Santos, que tinha sido Secretário de Estado do governo de Durão Barroso, a Célia Boné, que tinha sido vereadora anteriormente e que agora também é vereadora, entre outras pessoas que têm as mais variadas experiências e que permitiram aí a um nível se calhar um bocadinho maior, com documentos mais densos. Por exemplo, para terem uma ideia, estamos a falar do orçamento e das grandes opções de plano, estamos a falar de documentos com 200, 300 páginas, são documentos densos que nós temos a responsabilidade de analisar, entre outras coisas, no processo da Assembleia Municipal, mas também que nos dá muita capacidade de diálogo, de defender aquilo que nós acreditamos, também de debate. Foi um debate muito intenso, não tanto com a bancada do Partido Socialista, porque eles também não tinham sido tão vontade de debater, mas essencialmente com a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, e depois com o Presidente de Câmara, o Cristóvão, em que acho que nós estivemos sempre muito fortes a defender os nossos pontos e a defender aquilo que nós acreditamos, e acho que foi também uma grande escola, esta escola autárquica. E acho que a última parte estavas a falar como diretor de campanha. Uhum. Eu há 4 anos já tinha estado intimamente envolvido na campanha. Na altura não estava formalmente, nem era diretor de campanha, nem mandatário financeiro, nem nada disso, mas acabei por estar envolvido muito intimamente com a campanha e agora, sem qualquer tipo de dúvida, como diretor de campanha, onde tudo o que aconteceu na campanha passou por mim, desde todo o planeamento que começou há muitos meses. Claro que o começo mais visível foi a apresentação da candidatura à Câmara, que foi ainda em maio. Nós antecipámos muito, porque naturalmente não estávamos no poder e concorríamos contra o Presidente de Câmara incumbente que estava no poder, e portanto começámos muito cedo, criámos uma estratégia muito clara daquilo que pretendíamos, das mensagens que queríamos passar. Era muito importante, e porque nós consideramos fundamental a questão do emprego, a questão das empresas, a questão da inovação, a questão do brio, do trabalho, e desde o início tentámos passar essa mensagem, até porque o Tiago é exemplo disso mesmo. É exemplo de trabalho e nesse sentido trabalhámos muito a comunicação, arranjámos candidatos às juntas de freguesia, em algumas foi muito fácil, em algumas foi muito difícil, preparar as apresentações para as juntas de freguesia, alguns candidatos é preciso dar mais apoio, a outros é preciso dar menos apoio, portanto toda esta sensibilidade de gestão, e depois coisas mais práticas, os flyers têm que estar prontos, primeiro temos que entregar as listas no tribunal, temos que garantir que está tudo certo,
não pode haver falhas, não houve nenhuma falha. Depois os flyers têm que estar prontos, temos que ter as fotografias, temos que ter os programas eleitorais, temos que garantir que está tudo certo. Depois aquela ideia que eu acho que foi ótima dos 60 dias, 60 propostas, onde nós começámos com o Tiago Carrão, mas depois outros membros da lista, incluindo eu, que fui o número 4 à Câmara Municipal, não tendo sido eleito, que fomos também divulgando algumas ideias, ou seja, todo este processo. E que ainda não terminou. A maior parte das pessoas não tem noção, mas nós depois contratamos empresas, contratamos pessoas para colaborarem na campanha, contratamos fornecedores de outdoors, de flyers, de tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar, até set de campanha, dos vinis da set, tudo e mais alguma coisa. Nós temos um orçamento que temos que gerir e depois temos faturas para pagar. E ainda temos faturas para pagar. Até porque o partido não disponibilizou a totalidade do orçamento e portanto, ainda este processo de diretor de campanha ainda não terminou, mas pronto, mas foi ótimo. Podemos no dia 12 de outubro termos ganho as eleições e hoje temos o Tiago Carrão como Presidente de Câmara e adicionalmente temos o João Tenreiro como Presidente da Assembleia Municipal e temos ganho metade das freguesias do Conselho, tem ficado o Partido Socialista, nós com 6, o Partido Socialista com 3, a CD1 com 1 e dois independentes, sendo que dessas 6 nós já tínhamos 4 e dessas 4, 2 foi um novo ciclo, em que tivemos novos candidatos, o que foi muito bom mantermos e mantivemos as maiorias absolutas que tínhamos e ganhámos 2. E 2 que eu diria muito importantes. Uma, porque é a maior freguesia do Conselho e com alguém que já tinha sido candidato e que inclusive já foi 8 anos Presidente de Junta. E a outra, que é a Sabacheira, que eu gosto sempre de destacar, que só tinha sido o PSD uma vez desde 1976 e onde nós tínhamos, aquela é uma Assembleia de Freguesia com menos de 1000 eleitores, tem 7 eleitos, onde o Partido Socialista tinha 5 e nós 2, e neste momento nós temos 5 e o Partido Socialista tem 2, portanto acho que foi uma grande vitória. E este processo ocorreu todo enquanto também tinhas trabalhos aqui na Assembleia da República? Parte dele sim. Portanto, basicamente nós tivemos as eleições em maio, eleições legislativas, maio, acho que foi em maio, onde eu não tinha a percepção da possibilidade de poder ser eleito para a Assembleia da República, onde eu considerava que era muito difícil, apesar de haver a perspectiva do número 1, já Ministro da Educação, Fernando Alexandre, poder subir para o Governo, e número 2, também já Secretário de Estado da Agricultura, subirem para o Governo, era muito difícil, a meu ver, na minha perspectiva, porque eu estava em 6º lugar, que nós elegêssemos 4. Nós vínhamos da eleição do ano anterior, tínhamos eleito 3, nós 3, o PS 3, o Chega 3, e num distrito onde o PS tem a maioria das câmaras municipais, sempre achei que fosse muito difícil nós elegermos 4 e o PS eleger apenas 2, mas foi exatamente o que aconteceu. E a partir daí foi sempre. E depois, será que os 2 membros do governo vão continuar no governo? Será que fico? Lembro-me de estar na apresentação do Tiago Carrão na candidatura à Câmara e alguém usar o termo do quase deputado. Não sabíamos se depois ia acontecer. Depois, no dia 3, também posso como deputado. Depois havia a perspectiva de, com a tomada de posse do novo governo, as 2 pessoas vão se manter, mantiveram-se. E a verdade é que eu hoje continuo como deputado da Assembleia da República e todo esse processo de campanha aconteceu enquanto eu já era, todo esse processo a partir do dia 3 de junho, enquanto eu já era deputado da Assembleia da República. O que foi, alguns dias, uma gestão mais fácil, noutros dias, uma gestão mais difícil. Ajudou também o facto de, na campanha eleitoral, não durante o processo de campanha eleitoral todo, mas durante cerca de semana e meia, a Assembleia da República ter suspendido os trabalhos parlamentares para os seus deputados poderem estar na campanha autárquica, alguns que foram candidatos e outros junto dos candidatos, como foi o meu caso. E queres-nos contar um bocadinho o que é que tu fazes aqui na Assembleia da República, o teu trabalho diário? Bem, pronto, nós estamos no meu gabinete, que é partilhado com o meu colega João Pedro Louro. Assim, nós aqui temos dois espaços de trabalho, talvez sejam os principais. Os plenários, que acontecem naquela sala mais conhecida, na sala das sessões, onde há aquelas discussões fervorosas, e depois as comissões, que basicamente são o quê? São reuniões setoriais, são reuniões temáticas. E eu faço parte de 3 comissões, uma como suplente na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e 2 como efetivo, na Comissão de Assuntos Europeus e na Comissão de Economia e Coesão Territorial. O que significa que eu tenho responsabilidade de estar presente nestas comissões, de perceber o que é que está a acontecer, de intervir
quando é necessário e quando os nossos colegas que coordenam as comissões também nos pedem para preparar temas, para defender temas, para fazer questões, e estamos sempre presentes e sempre disponíveis para fazer esse trabalho. Portanto, isto é o trabalho normal de terça à sexta-feira, porque a segunda-feira é o dia de contacto com a população no círculo eleitoral e no país, em que nós devemos estar disponíveis para estar junto da população, para fazer visitas a escolas, para fazer visitas a instituições, a empresas, a IPSS, e detectar aqueles que são os principais problemas para depois aqui no Parlamento, com a nossa atividade também legislativa, essencialmente legislativa, para além da discussão, podermos minimizar os problemas e ajudar a resolver os problemas das pessoas. Depois também recebemos, por exemplo, também temos audiências, tanto em comissão como do próprio grupo parlamentar, em que recebemos associações, empresas, instituições. Por exemplo, desta semana estive numa audiência em que recebemos uma associação de bebidas, de empresas de bebidas, neste caso da área da cerveja, por exemplo, mas da semana passada também tive uma audiência em que recebemos uma das federações de donadores de sangue em Portugal. Ou seja, isto depois acaba por ser um trabalho muito, muito diverso, e onde nós temos que estar presentes, temos que naturalmente tirar notas, perceber os principais problemas e depois tentar enquadrar se existe alguma iniciativa legislativa que nós possamos fazer para ajudar a resolver os problemas das pessoas, que é para isso que aqui estamos. Ok, obrigada. Tenho aqui uma pergunta que me diz em que medida é que achas que termos cada vez mais deputados jovens na Assembleia da República é que traz e conduz efetivamente jovens para a vida política e partidária? Isso é uma boa questão, à qual talvez eu não tenha uma resposta direta e efetiva para te dar. Eu acho que é importante termos jovens. Nós agora, por exemplo, a JST, talvez tenha o maior grupo que teve dos últimos anos. Nós éramos 7 até há uma semana e meia. Temos mais um jovem, o Leandro, que neste caso o meu colega Ricardo Araújo foi candidato à Câmara de Guimarães, ganhou a Câmara de Guimarães e fica naturalmente como Presidente de Câmara. E o Leandro era o próximo a entrar na lista de Braga, portanto neste momento nós até temos 8 pessoas, 8 jovens da JSD, e temos também um conjunto de mais alguns que têm, ou não são da JSD e têm menos de 30 anos, ou têm 30 e poucos anos. Ou seja, temos um grupo já relativamente significativo, se calhar, por exemplo, de menos de 35, só no PSD. Eu acho que isso é muito relevante, aquela que é a participação jovem, e alguns com responsabilidades, sendo coordenadores, sendo vice-coordenadores de algumas comissões. E isso também é muito importante para dar voz aos jovens. Nos outros partidos também existe participação jovem, uns mais do que outros. Mas eu acho que, principalmente no PSD, nós jovens temos credibilidade. Claro que uns são mais ouvidos que outros, uns também é-lhes dado mais espaço de intervenção do que a outros, mas é muito importante que nós saibamos também perceber qual é o nosso lugar, saber trabalhar muito, intervir e depois também, fundamental nos dias de hoje, comunicar aquilo que é o nosso trabalho. Porque há muito do trabalho que nós fazemos que, se não for conhecido, não tem impacto, e Claro. não tendo impacto também não motiva outros jovens. Agora, eu acho que o facto de existirem jovens na Assembleia da República passa a mensagem de que há lugar para todos. Significa que tu és jovem, quem sabe, um dia nós estejas aqui também. E eu acho que isto é uma mensagem muito importante de passar, e também de dizer que a Assembleia da República está aberta a todos. Hoje estás aqui na Assembleia da República comigo, e eu estou aberto a receber todas as pessoas, e principalmente jovens que tenham essa vontade de conhecer o espaço, de perceber como é que as coisas funcionam. Eu acho que isto já é importante só por si, para aproximar os jovens da política, no sentido da preocupação com a polis, com a cidade, com a comunidade, neste sentido, e não a política naquele papão da discussão. Sim. E da retórica. Sempre quiseste ser deputado desde pequenino? Nunca foi um objetivo ser deputado da Assembleia da República. Claro que uma pessoa estando envolvida na vida política é algo que eventualmente se pode pensar en passant, mas nunca foi um objetivo. Até a minha entrada nas listas não foi algo, uma vontade própria, foi uma vontade da Conselhia de tomar, de que eu fosse representar a Conselhia, e na altura com uma perspectiva muito baixa de probabilidade de eleição, para o momento em que sou eleito. Estou de alma e coração a trabalhar pelo meu concelho, pelo meu distrito, pelo país, pronto, e aí não há qualquer dúvida, mas nunca foi assim uma meta, um objetivo muito grande, porque lá está, porque há outras. Eu estava confortável na minha terra em tomar, a fazer o meu trabalho político, com o meu trabalho, com a minha família,
e se isto acabar amanhã estou perfeitamente confortável para voltar à vida que tinha antes, e acho que também deve ser, isto também é muito importante, é importante que os deputados não fiquem dependentes desta função, também porque possam ter alguma liberdade de decisão e de posição nas mais variadas matérias, e que estejam sempre prontos para que isto acabe, porque isto é uma passagem, é dar um bocadinho do nosso tempo à comunidade, de uma forma mais intensa, mas um dia acabará e temos de estar sempre preparados para isso. E sentes-te realizado neste momento com a posição que conseguiste chegar? Tens aspirações maiores? Assim, eu não tenho nenhum plano. Não tenho nenhum plano. Neste momento sou deputado da Assembleia da República, estou focado em trabalhar aqui. Claro, se me sinto realizado, há dias mais que outros, não é? Portanto, isto parece-me perfeitamente normal. E numa instituição deste tamanho, num grupo parlamentar deste tamanho, em que há muitas decisões, há muitas cadeias de decisão, o que é normal também, natural e até positivo. Há dias em que é mais frustrante, há dias em que é menos frustrante, há dias em que o nosso trabalho tem mais visibilidade, há dias em que não tem, há dias em que conseguimos chegar a um objetivo e conseguimos que uma ideia nossa vá avante, e há dias em que não conseguimos. Mas isto é como no trabalho, é como na vida familiar, há dias em que queremos ir jantar a um restaurante e não conseguimos porque todo o resto da família quer que nós vamos jantar a outro, ou seja, é um bocadinho por aí. Mas não tenho qualquer tipo de plano, não tenho qualquer tipo de aspiração. O meu objetivo principal, e que continua a ser, é tentar lutar pelo bem da comunidade, e de uma forma especial da comunidade tumarense, que é a minha comunidade, e acho que isso também me deixa muito feliz que hoje tenhamos um Presidente de Câmara capaz e que pode trazer algo de muito positivo ao Conselho, e é também em conjunto com ele que eu continuarei a trabalhar também aqui para que Tomar possa crescer e desenvolver-se, e esse continua a ser o meu principal objetivo. E é um objetivo muito bonito. Queria-te pedir se podias mandar lá para casa uma mensagem para os jovens relacionada com a política, claro, talvez para eles conseguirem envolver mais com a vida política partidária. Bem, sim, e aqui ainda uma mensagem muito, muito clara e própria e direta. É muito bonito quando nós damos de nós, do nosso tempo, à comunidade, aos outros. E isso não precisa de ser feito só na política. Pode ser feito nas associações, pode ser feito na política, pode ser feito em organizações não governamentais. Há muitas formas de colaborar com a comunidade. E a política é uma delas. Seja através do poder autárquico, seja através da Assembleia da República, seja através do poder central. Mas esta é a forma de nós ajudarmos a resolver os problemas das pessoas. E podemos estar em lugares de decisão que influenciam a lei, que todos temos que cumprir, conhecendo ou não, e que podem transformar a vida das pessoas. Um exemplo muito claro, aquilo que temos hoje, o Passo Ferroviário Verde, que nos permite, com 20 euros, percorrer todo o país, é uma grande vitória para os jovens. E isso foi conseguido pelo Governo e pela Assembleia da República. E isto foi uma grande vitória, mas muitas mais podem acontecer, e para isso é preciso que os jovens digam sim, que estejam presentes, e muito importante, que lutem pelas suas necessidades, porque muitas das vezes os mais velhos não têm a perspectiva dos mais jovens, nem têm a perspectiva das dificuldades dos mais jovens, e por isso é preciso que eles estejam presentes, que estejam atentos e que lutem pelas suas necessidades, porque se lutarem, vão certamente conseguir. Recordei-me agora de uma questão muito interessante. Muitas das pessoas lá em casa, no nosso dia a dia, nos dizem que os jovens não são tão capazes, nem têm a experiência de que muitos dos mais velhos, por exemplo, no governo, que estão presentes, têm para lidar com as questões. O que é que tu achas disto? Assim, experiência não é capacidade, e capacidade não é experiência. Ou seja, a experiência é importante, estamos todos de acordo com isso. Agora, se a experiência fosse tudo, aqueles que muitas das vezes estão envolvidos na gestão do nosso país há 20, 30, alguns se calhar 20, 30 anos, já tinham resolvido os problemas todos do país. O que significa que nós precisamos de todos. Os jovens sozinhos não vão resolver nada, e os mais experientes sozinhos não vão resolver nada. Até porque têm problemas diferentes, têm formas de atacar os problemas diferentes, e não é por teres mais experiência, não é por teres 20 anos de experiência parlamentar, ou teres um ano, que te faz mais ou menos competente. Faz ter mais experiência. Mas às vezes também é preciso perceber se estamos a falar de boa experiência ou de má experiência. Tu podes ter 20 anos de boa experiência parlamentar ou 20 anos de má experiência parlamentar e de mais práticas. Portanto, eu acho que a experiência é importante sim, mas não é de todo determinante para a competência de ninguém e para a capacidade
de desenvolver um bom trabalho. E nós temos um exemplo, a Ministra da Cultura, a Juventude e Inclusão, acho que é esse o termo, se não me estou a enganar, mas a Ministra da Cultura, a Ministra Maria Balseiro Lopes, que, se eu também não estou enganado, acho que foi a Ministra mais nova de sempre no anterior mandato, e a idade dela não diz rigorosamente nada da sua competência. E por isso eu acho que a relação idade-competência, a relação experiência-competência, muitas das vezes não tem qualquer relação. Claro que a experiência é importante e não pode ser desvalorizada. Agora, não é tudo. Não é tudo longe. Ok, muito obrigada. Obrigado, eu. Gostei muito de estar aqui contigo, foi um prazer. Obrigado, Sofia. E espero podermos voltar a ter mais conversas destas. Muito obrigada a todos aqueles que nos assistiram. Este foi De Jovem para Jovem. Se quiserem ver mais vídeos deste género, nós vamos ter muitas mais novidades a caminho. Fiquem connosco no canal, subscrevam e até à próxima. Tá? 2 notas. Não é 28 a 29 anos? Mas podemos repetir essa parte se tu quiseres. E há aqui uma pergunta. Eu acho que me escapou qualquer Convém coisa. repetires porque... Exato, que é esta aqui. Como foi ser deputado? É melhor dizer membro da Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal. Aqui é 4. Como foi ser membro? Okay. É melhor, membro da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal. Só 2 notas. Já não tenho 28, infelizmente, mas sim 29 anos. E apesar da lei não ser muito clara, e há quem diga que os membros da Assembleia de Freguesia até podem ser deputados, os membros da Assembleia Municipal até podem ser deputados, mas em nenhum sítio na lei chama os membros da Assembleia de Freguesia ou da Assembleia Municipal deputados. Portanto, eu diria que a forma mais correta de dizermos é que são membros das Assembleias. Muito obrigada e peço imensa desculpa. Não faz mal. Estamos cá para isto. Obrigado. Obrigada eu.